Vocês devem ter visto isso essa semana, que eu trouxe aqui diretamente do Philippe Deschamps, a chamadinha OpenAI conclui rodada de financiamento de 40 bilhões de dólares, maior captação privada da história da tecnologia. O montante eleva a avaliação da empresa para 300 bilhões, ficando atrás apenas do SpaceX, 350 bilhões, né, a valoração da empresa. E empatando com a ByteDance no ranking das startups mais valiosas. A SoftBank liderou o investimento aplicando 30 bilhões de dólares. No entanto, ela afirma que seu aporte pode ser reduzido para até 20 bilhões caso a OpenAI não se reestruture como uma organização com fins lucrativos até o dia 31 de dezembro. Eu achei meio estranho como o Deschamps falou aí, porque quando eu li, estava escrito ao contrário. Então só vamos voltar um pouco. Isso aqui é parte daquele negócio Stargate, que a gente também falou um pouco. Eu acho que eu falei mais no vídeo que a gente está falando da aproximação do governo Trump com as Big Techs. Inclusive, eu vou estar hoje de noite, eu esqueci de avisar isso, eu vou estar no podcast As Regras do Jogo com o pessoal do Holodeck Design, e o papo é sobre isso. O papo é sobre inteligência artificial, soberania, essa questão da China versus Estados Unidos, tá? E a gente falou da aproximação das Big Techs com o Trump, como isso tem um pouco a ver com a maneira como o Trump está vendo a guerra contra a China, e como o Sam Altman, nesse projeto aí, junto com o Elon Musk, que também tem a xAI, eles estão dizendo assim, ó, nós precisamos de muita grana para competir com os modelos da China, né? Isso, inclusive, foi antes da DeepSeek, que eles estavam já falando dessa cifra de 500 bilhões de investimento em IA, e depois da DeepSeek ficou cada vez mais claro que enfim, eles precisam da ajuda dos Estados Unidos. E por que eu digo que está ao contrário nessa manchete? Porque, pelo que eu entendi, a SoftBank disse assim, o investimento é de 40 bilhões, 20 e poucos bilhões agora, e mais tantos bilhões, o resto ali, quando for feita a reestruturação da OpenAI para ela ser 100% privada, tá? Então, a OpenAI, ela tem uma maneira bizarra de se organizar, que ela começou como uma coisa sem fins lucrativos, e daí depois ela criou uma parte que tem fins lucrativos, e daí as coisas estão meio que divididas entre uma e outra, a pesquisa fica em algum lugar, o desenvolvimento fica na outra, mas já faz muito tempo, enfim, que isso está pendendo totalmente para o lado privado, né? Daí que vem as críticas da gente chamar eles de closed AI, deles não estarem mais contribuindo muitas coisas para o software livre, para a questão da pesquisa. E, enfim, a SoftBank lá, que é um dos grupos que está investindo nisso por causa do projeto Stargate, já disse, ó, vai ser totalmente privado o desenvolvimento que vocês vão fazer. Que nem eu disse, é uma coisa meio sem precedentes, uma captação tão grande. E essa captação, esse investimento, esse hype que tem em cima do que eles podem colocar, botou, né, a valoração, esse é o termo correto, a avaliação da empresa em 300 bilhões. E daí aí temos o risco DeepSeek, temos o risco China aí, porque, que nem eu falei, a estratégia dos Estados Unidos, até o DeepSeek aparecer, era essa de que nós temos a superioridade de pesquisa tecnológica, os melhores pesquisadores, o acesso aos melhores hardwares, né, a produção dos melhores hardwares. Nós vamos botar um embargo de pesquisa, nem tinha tanto embargo de pesquisa, nós vamos falar um pouco sobre isso mais aqui embaixo, né, mas a gente vai tentar botar um embargo na exportação dessas tecnologias dos hardwares, principalmente, que são os mais avançados. E eles estavam deixando um tempo de mais ou menos 2 anos para uma coisa ser considerada que ela podia ser exportada para os países que, como por exemplo a China, que eles não queriam que se desenvolvessem. E daí quando a DeepSeek chegou e disse, olha, mas eu estou fazendo algo muito parecido, a DeepSeek chegou assim, ó, escuta aqui, compadre, estou fazendo algo muito parecido, com menos processamento, né, com acesso a menos desse hardware e usando mais inteligência mesmo, né, assim, a gente fez algoritmos melhores, a gente inovou aqui, tem vários vídeos falando da DeepSeek pra gente falar sobre isso. E isso causou essa desvalorização no mercado dos Estados Unidos, porque, enfim, talvez esse modelo de deixar tudo fechado, não compartilhar a pesquisa, tentar deixar fora da rota da inovação os seus países que estão competindo com vocês, não vai funcionar para sempre, só que, enfim, não está funcionando agora, né. E parece que a OpenAI está só dizendo, não, a gente quer continuar nesse caminho, vai ser isso, o governo dos Estados Unidos está focando nisso. Na minha cabeça, e falando também com o Ivan das Neves, a gente está começando a tentar desenvolver uma teoria de como a política do Trump de aproximação dos bilionários e dos bilionários das Big Techs tem a ver com a questão da guerra contra a China dele, que ela conversa em vários níveis. O nível mais aparente para a questão das Big Techs é isso, tu faz uma xenofobia de que vocês têm medo que a China domine
a tecnologia dos Estados Unidos, logo a gente precisa investir mais aqui e a gente precisa boicotar eles de qualquer jeito, né? Mas tem também a maneira como o Trump e o vice dele, o J.D. Vance, tem meio que botado a culpa de tudo que acontece nos Estados Unidos na China. Então, os Estados Unidos ele se desindustrializou porque a China, magicamente, né, não foi as empresas dos Estados Unidos indo para lá. A China começou a produzir tudo lá, né, não foi as empresas dos Estados Unidos fazendo o offshore da produção para a China. E daí eles acharam que a China ia para sempre ser esse grande provedor de mão de obra barata. Só que daí, eles fizeram transferência de tecnologia e eles aprenderam a fazer coisas. Eles estão começando a competir no ramo da tecnologia. Então, eles têm a produção lá e eles têm o desenvolvimento de tecnologia. Então, isso é mais um lugar onde o projeto de tarifas do Trump, o projeto xenofóbico mesmo do Trump, anti-imigrante, o projeto que ele diz de trazer de volta as fábricas para os Estados Unidos, todos eles conversam com isso que está acontecendo com as Big Techs, com as empresas de IA, que é tipo, as empresas de IA estão assim, não, então me dá dinheiro para a gente desenvolver aqui todas as tecnologias da China para a gente derrotar tecnicamente a China, né? Então, mais ou menos isso que essa notícia tem dito, tá? Que eu tô tentando mostrar aqui para vocês. E daí, nessa mesma toada, saiu essa chamadinha alguns dias atrás, que eu vou ler no The Champs, e eu vou recomendar que, se vocês se interessarem por essa história, deem uma lida na história da Ars Technica, que vai estar nos roteiros, tá? Porque é bastante interessante. Vamos ler aqui. DeepMind estaria restringindo publicações de pesquisa para preservar vantagem competitiva. Então, se vocês não estão ligados, DeepMind é meio que o braço de pesquisa da Google em IA, beleza? Então, segundo cientistas atuais e antigos da empresa, ela tem evitado divulgar estudos que possam expor inovações exploráveis por concorrentes ou que coloquem o Gemini em desvantagem frente a rivais, implementando um embargo de 6 meses para artigos considerados estratégicos sobre a tecnologia. A medida teria gerado insatisfação interna e contribuído para algumas demissões. A companhia, por sua vez, afirma estar comprometida com o avanço da pesquisa em IA, e daí é bem interessante se vocês lerem no artigo aqui. Se vocês não estão ligados, tem um paper importantíssimo, né, um artigo importantíssimo que foi feito pela Google, que é o avanço dos Transformers. Tá? O Transformers, se vocês não estão ligados, é o T do ChatGPT. Né? Não é trabalhadores, não é Partido dos Trabalhadores. É Generative Pre-Trained Transformers. Tá? E esse Transformers não é os robôs disfarçados, é uma maneira de tu focar melhor em partes do input eu tô tentando explicar didaticamente um negócio que é muito complicado e não 100% eu domino aqui. Mas é uma maneira de focar melhor em partes do teu prompt para gerar as respostas de IA, que permitiu a gente ter avanços muito grandes nesses modelos de linguagem, tá? Que chegaram ao nível das coisas que a gente está vendo hoje. Que é, se não me engano, o nome do paper é Attention is all you need. Uma coisa assim, beleza? Então a DeepMind foi instrumental nisso. Mas existe uma sensação ruim, eu sinto, com relação a esse paper, de que o Google fica assim, a gente que inventou esse negócio que meio que abriu, né, a porta para todas essas inovações, que a OpenAI agora virou a empresa mais reconhecida nisso, tá? Então existe essa sensação ruim, que é uma coisa que eu lembro que me transparece quando a gente lê aqui, e tu vê vários pesquisadores ali, pelo que eu entendi, pessoas que saíram e pessoas que estão lá dentro, e que eu acho que estão falando sobre anonimato, eu não li nenhum nome ali, e eu acho que eles teriam medo, que eles estão dizendo que assim, é muito ruim isso, porque além de, enfim, ser malvado, que nem o pessoal disse no chat, o Google tá sonegando pesquisa, né? Mas isso tem tudo a ver, por isso que eu coloquei junto com o negócio do ChatGPT aqui, o medo da China, todas essas coisas. Para um pesquisador é muito ruim tu não publicar, né? Então tu trabalha e daí não mostra o trabalho que tu fez. Aí se tu sai da empresa, tipo, o que tu fez? Sei lá, tá guardado no Google e tu confia que eu fiz uns negócios super bons, tá ligado? Isso é ruim pros pesquisadores. É provavelmente, né, antiético, e é feio, né? Porque é aquela coisa que, tipo, o DeepSeek, a Manusear, todas essas coisas aqui, estão largando uns negócios muito foda, que nem várias empresas dos Estados Unidos também largam, né? Mas estão largando uns negócios muito foda, e os Estados Unidos estão dizendo mais dados, mais hardware, mais investimento, bloqueiem as coisas chinesas, não compartilhem nossas pesquisas. Então isso parece muito um momento. Queria eu ter certeza que os Estados Unidos vai perder a guerra científica da IA por causa disso, mas parece muito o momento deles entrando em pânico, sinceramente, com essa coisa. E eu, como sendo parte
da comunidade do software livre, da comunidade do conhecimento livre, e também sendo, né, tudo vermelho, somos comunismos e tal, tô muito feliz de ser a China que tá agora capitaneando, virando basicamente, que nem o Attila Yamarino falou esses dias, o novo Vale do Silício dessa guerra contra a IA, tá? Mas então leiam depois o artigo, porque os pesquisadores que trabalhavam ou trabalham lá ainda fazendo várias críticas, é bem interessante, tá? Obrigado, Walker, pelos R$10. Muito obrigado.